Paola, é um grande prazer para o PET Letras te receber. Eu acredito que a temática é extremamente instigante e interessante. Então, eu vou passar a palavra para a Nicole, para ela poder te apresentar para a gente. E logo depois a Nicole vai passar a palavra para você. Hoje a gente conta com o apoio de duas intérpretes, a Tuane e a Ana Gabriela, que vão estar interpretando a sua fala para Libras. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E a palavra agora está com a Nicole. Obrigada, professor. Oi, Paola. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu quis chamar a Paola porque acho que foi uma das únicas pessoas que eu conheci que trabalhou, que estudou, né, com literatura erótica. Eu fiz a licenciatura com ela em 2018, que foi ali que eu conheci ela. E foi numa conversa, assim, bem informal que ela comentou o que ela estudava, assim, eu achei o tema incrível. Então, aproveitando essa oportunidade que a gente está fazendo esse ciclo de diálogos, eu quero que ela fale um pouquinho do que ela estudou, o que é literatura erótica, para a gente quebrar também os nossos tabus, né, em relação a esse tema. Então, pode se apresentar para a gente, Paulo, o que você já estudou, o que você está fazendo agora, mestrado, doutorado? Ok. Eu queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz de ser convidada. Eu gosto muito de falar sobre a minha pesquisa. Eu acho que, geralmente, quando a gente está pesquisando algo que gosta, acaba sendo muito mais interessante. E eu venho estudando literatura erótica desde a graduação. Eu fiz o meu TCC em 2015, que foi sobre um livro da Sasha Grey, que é esse aqui. O nome é Juliet Society. A Sasha Grey é uma ex-atriz pornô e ela sempre teve um discurso de que ela se importa muito com a liberdade sexual feminina e que ela decidiu ir pro pornô porque ela não gostava dos vídeos que existiam e ela queria fazer algo diferente. Então, quando ela publicou esse livro, que foi, eu acho que em 2013, eu já estava pensando no que eu queria pesquisar para o meu TCC e pensei, bom, por que não, né? Eu sempre gostei de ler literatura erótica, até então não via como algo que eu pudesse pesquisar na academia mesmo, mas eu conversei com a minha orientadora na época, ela aceitou, e foi um pouco difícil eu pesquisar isso no começo, porque eu lembro que em uma das aulas que a gente estava organizando o projeto, uma professora falou para mim, tipo, não sei se vai ser uma boa ideia você trabalhar com isso, né? Porque não é cânone, não tem nada feito sobre esse livro, quem é essa mulher? Ela nem é uma escritora. Mas eu insisti e pensei, não, vai dar certo. Aí eu pesquisei, fiz a minha pesquisa sobre esse livro, tive conclusões na época que hoje em dia eu não sei se eu concordo totalmente, porque eu tinha uma visão muito reducionista do que era a liberdade sexual feminina. E no livro, nesse livro, no Juliet Society, ela fala de uma menina, de uma mulher que não está em um relacionamento muito bacana e aí ela decide explorar as fantasias sexuais dela de várias formas. Mas no final do livro ela volta com o namorado, fala que tudo aquilo foi uma aventura, que vai ficar lá no passado dela e é isso. E na época eu achei muito encorajador essa narrativa. E aí eu apresentei isso num evento sobre esse livro e uma menina perguntou para mim, tá, e as mulheres que não querem fazer sexo? E as mulheres que não querem aventuras e explorar a sexualidade delas dessa forma? Será que elas não são julgadas também? E aí eu comecei a pesquisar mais também sobre pós-feminismo e de como existe também hoje em dia uma pressão para que as mulheres sejam mais abertas sexualmente, que elas queiram se aventurar. E aí a gente tem muita literatura erótica que traz isso hoje em dia, só que eu acho que a gente precisa filtrar e saber até que ponto isso realmente é para mulheres se sentirem mais poderosas ou é só para ter mais uma coisa para mulheres se sentirem culpadas de porque elas conseguem ou não fazer, sentem ou não aqueles desejos. Mas
apesar disso, desses meus pensamentos, essas minhas dúvidas de o que essa literatura erótica está fazendo hoje em dia ou não, eu insisti e no mestrado eu continuei com literatura erótica, dessa vez com um livro da Anne Rice, que é esse aqui, O Reino de Bela. Ele é o quarto livro do que deveria ser uma trilogia, que ela meio que reconta a história da Bela Adormecida, mas em um reino, é um reino ficcional, um reino onde as pessoas são divididas entre escravos e mestres sexuais. E aí a Bela, que é a personagem principal, no começo da trilogia ela é uma escrava sexual, e agora, no quarto livro, que foi o que eu decidi trabalhar, ela vira a rainha desse reino e ela declara que toda a submissão, todos os escravos vão estar lá voluntariamente, o que não era o caso antes. E aí eu pensei, olha, acho que vai ter uma perspectiva diferente aí para mim, porque agora é voluntário, então vai ter uma pegada diferente. E esse livro da Anne Rice, ele traz um pouco de o que seria o BDSM, que não sei se todos vocês estão familiarizados, mas são as práticas de bondage, que é amarração, dominação, submissão, masoquismo, sadismo e mais alguma coisa, e disciplina. E eu tinha interesse em trabalhar com BDSM. No TCC eu não cheguei a trabalhar porque a Sasha Grey não fala muito disso. Mas no mestrado, então eu pensei, bom, eu vou poder abordar BDSM e mostrar que BDSM pode ser bacana, porque era uma coisa que me deixava muito em dúvida, porque eu sou feminista e eu gosto de BDSM e eu pensei, será que eu posso fazer isso? Eu me sentia culpada de como que eu sou favorável a uma prática sexual em que tem uma pessoa dominando a outra e eu sou feminista, tipo, eu não posso fazer isso. Então eu pensei, não, eu vou trabalhar isso no meu mestrado e isso vai esclarecer todas as minhas dúvidas. O que não fez. Eu fiquei com muito mais dúvidas quando eu terminei a dissertação. Não tinha certeza de mais nada. Me sentia culpada de o que eu estou fazendo. Será que eu gosto disso? Será que eu não gosto? Será que essa pesquisa faz sentido? Será que eu devia estar pesquisando isso? Foi bem tumultuado. Mas terminei a pesquisa, também não sei se hoje em dia eu concordo com tudo que eu escrevi lá, porque nesse livro você tem essas representações de BDSM, que são representações, ele não é um manual de relacionamento BDSM, então você não vai ler ele e achar que ele vai te dar todas as respostas, mas tinha muita coisa que me incomodava, tipo, as pessoas que eram os submissos, elas não podiam ter nenhuma terra, por exemplo, não podiam ter nenhum título, nenhuma terra, não tinham dinheiro, então eles estavam dependendo do seu dominador totalmente, e aquilo eu achei meio estranho, porque todas as vezes que eu pesquisei sobre BDSM, os teóricos que eu uso, eu sempre parto de uma perspectiva feminista, porque é o meu método de análise, eu trabalho com feminismo, então as minhas pesquisas geralmente são a partir da perspectiva feminista. E o que mais se fala sobre BDSM é que é uma relação onde o poder é compartilhado. Então, não é porque você é o dominante naquela situação que você realmente tem todo o poder e que você decide absolutamente tudo e que o submisso não é nada. Tem até vertentes que dizem, por exemplo, que o submisso é realmente a pessoa que tem mais poder na relação, porque é a pessoa que define até onde aquela relação vai ou não, quais são os limites. Então, eu achei que esse livro não estava retratando muito bem o que eu entendia como um BDSM mais bacana, né? Porque um ponto de falar sobre o BDSM e falar sobre literatura erótica e tudo isso é que relações de BDSM, elas são bem complexas e quando a gente estuda sobre isso, tem muita gente que é contra na academia, tem posicionamentos a favor e contra BDSM. Eu não me encontro em nenhum dos dois, eu me encontro num terceiro posicionamento de alguns teóricos, que é de entender que a prática é feita por sujeitos. Então, se você tiver pessoas que são machistas, que são
que são violentas, e essas pessoas se engajam em uma prática BDSM, elas vão levar essas crenças delas para a prática. Um cara que já é violento e que acha que mulher é inferior, ele vai para o BDSM e vai fazer isso, vai acreditar nisso. Mas uma pessoa que não vê dessa forma, que entende que é uma divisão de poder, entende que é sobre o prazer para os dois lados ou mais, vai trazer isso para a prática também. Então, a prática é feita por sujeitos e os sujeitos que vão definir como essa prática acontece. Então, eu não acho que o BDSM é essencialmente nem ruim nem bom. Eu acho que ele vai depender de quem está praticando. E por que eu estou falando tanto sobre o BDSM? Porque o que me fez começar a estudar literatura erótica, e literatura erótica do que eu digo contemporânea, mas não vou entrar muito nessa questão de temporalidade, mas o que eu digo contemporânea foi o que vocês já devem imaginar que eu preciso citar esse livro. Claro. Que é Os 50 Tons de Cinza. Ele foi publicado em 2011, estourou, né, muito famoso. Já tinha literatura erótica antes nesse sentido, de escrito para mulheres, de mulheres para mulheres. E na época eu não li, na verdade eu tô lendo 50 Tons agora, eu já deveria ter lido há muito tempo, eu acho, justamente pelo que eu pesquiso, mas eu nunca tinha realmente lido ele, só lido resenhas, lido algumas partes, visto os filmes, mas eu tô lendo ele realmente só agora. E eu lembro que na época que ele foi publicado, então, muito famoso, tipo, as minhas tias estavam lendo 50 Tons de Cinza. E o que eu achei do livro? Eu acho que ele é um tipo de livro que já existe há muito tempo. É o tipo de literatura que eu consumo há muito tempo. Eu lembro de quando eu era mais nova e eu lia, tipo, Nora Roberts. Não sei se vocês conhecem. Que não é um erótico super pesado, mas é erótico também. E eu li, eu gostava muito. 50 Tons me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, assim. Mas eu não cheguei a ler. E aí eu entrei numa onda, na época que saiu 50 Tons, que é de vou criticar 50 Tons, porque tá todo mundo criticando 50 Tons, e obviamente ele é problemático, né? Porque tem o cara, controlador, ele claramente não é bom pra menina, e aí um monte de mulher começou a falar, eu quero um Christian Grey pra mim também. E eu fiquei incomodada, tipo, gente, como assim vocês querem um cara controlador só porque ele vai comprar um carro pra ti, te dar um computador novo? Isso é errado. Mas eu comecei a perceber, recentemente só, que essa coisa de ficar criticando o livro o tempo inteiro, blá blá, o que ele fazia não era um serviço tão positivo assim, porque o que acontece quando tem um monte de mulher lendo 50 Tons e amando 50 Tons, e mais um monte de gente criticando e falando que esse livro é horrível? As mulheres que gostam vão se sentir culpadas. Vão se sentir culpadas por gostar de 50 Tons. E eu não acho, particularmente, que quando elas leem 50 Tons, e quando eu leio também, pelo menos a minha experiência com a leitura, não é necessariamente que eu quero um homem que vai me controlar. Talvez eu quero um homem que vai me fazer gozar 3 vezes no dia, sabe? Eu acho que a gente olha pro lado errado, essas mulheres estão tão fascinadas com Christian Grey, talvez porque ele é maravilhoso na cama e fez com que elas descobrissem a sexualidade delas. Então eu acho que a gente ficar criticando alguns pontos não faz tanto sentido, porque a gente só faz com que as pessoas, as mulheres, principalmente, se sintam culpadas. Eu acho que sempre cai para cima das mulheres. Na questão do BDSM, mulheres são criticadas por serem submissas, mas os homens não são criticados por serem dominadores. Ninguém tá lá no ouvido deles, enchendo o saco, falando que eles não podem ser aliados do feminismo se eles curtem BDSM. Ninguém fala isso para eles. Mas para as mulheres é o tempo inteiro. Você gosta disso por quê? Você não pode ser feminista e gostar disso. Aí, literatura erótica é a mesma coisa. As mulheres estão lá no cantinho delas, lendo o livrinho delas, sonhando com o cara que vai fazer elas gozar 3 vezes por dia. Aí vem alguém falar, mas esse livro é horrível, você não pode ler esse livro. Sabe? A gente não tem liberdade de fazer o que a gente quer, nem quando é na questão de um lazer. Eu entendo que o livro é problemático, sim. Eu me incomoda muito mais a representação do livro de BDSM do que a representação do casalzinho e se o cara sendo abusivo ou não, porque eu acho que isso é um pouco mais complicado de a gente criticar. Eu acho que criticar o produto não é exatamente o caminho. Eu acho que seria mais interessante a gente entender por que aquilo chama tanta atenção de tantas mulheres. E não só criticar o produto e fazer quem consome aquilo se sentir culpado.
Eu vi que perguntaram sobre 365 dias, cadenia, não sei. Eu assisti o filme, eu não li os livros, eu li resenha, acho que são 3 livros. Pelas resenhas dos livros, parece que ele é muito ruim, não pela questão do... nem tanto pela questão problemática, assim, mas parece que a narrativa é meio estranha, assim, pelo que eu vi, tipo, de ter coisas faltando e tal, de não fechar a narrativa muito bem. Eu vi o filme, achei a questão erótica, acho que ele traz bastante sexo, são cenas boas. A narrativa acho meio estranha, né? Você sequestrar alguém para a pessoa se apaixonar por você, mas existem muitas narrativas assim. Eu não sei se vocês conhecem a plataforma Wattpad, que é de fanfiction, que são histórias que geralmente os fãs escrevem sobre seus ídolos ou sobre mundos que já existem, tipo de livros e filmes e tal. E esse tipo de história, 50 Tons, por exemplo, veio dessa plataforma, do Wattpad. Ele era uma fanfiction de Crepúsculo, que também não é uma obra incrível, mas para entretenimento dá pro gasto. E nessa plataforma, no Wattpad, você vê muita narrativa erótica, assim, que parecem ser problemáticas, sabe? É muito comum ter essa narrativa de ser sequestrada e aí se apaixona pelo cara e eles transam o tempo inteiro. Então, quando eu fui me familiarizando mais com essas narrativas, eu comecei a ficar menos chocada com os 50 tons, com os 365 dias. Não que eu acho que é só uma questão de a gente se acostumar com aquilo e aceitar, mas eu acho que você vê que isso vem de muitos lugares, não é uma coisa nova. Vem de muitos lugares esse tipo de narrativa. E talvez a gente deveria entender por que as mulheres se sentem tão atraídas por esse tipo de narrativa. E não só apontar o dedo, culpar e falar se não deveria estar lendo isso. Eu acho que deveria sim, eu acho que faz bem a gente ler sobre sexo, ler sobre personagens que estão se descobrindo, ler sobre personagens que gozam 5 vezes por dia, porque talvez a gente vai ler aquilo e pensar, olha, eu mereço isso, sabe? Eu não mereço uma coisa na minha boca e acho que é possível ter uma relação sexual saudável e poder falar bem da minha sexualidade. Eu não conheço esse filme do Almodóvar. Não conheço. É aquele da Time Up, Time Down, alguma coisa assim? Que ele sequestra uma atriz pornô, é esse? Eu não sei. Eu só vi na Netflix, mas eu nunca assisti. Jonathan, tem uma pergunta? Por que será que as mulheres se interessam por esse tipo de leitura? Será que é porque é novidade? Eu não sei se é porque é novidade. Eu não sei. A questão do BDSM está muito comum hoje em dia nessas obras de literatura erótica, desde os 50 tons. E eu acho que com certeza botou uma pulguinha atrás da orelha de muita mulher aí. Mas a representação que tem nos 50 tons de BDSM não é realmente BDSM, né? Porque a Ana, por exemplo, ela não curte muito, ela não aceita que o Christian é daquele jeito, ela nem chega a assinar o contrato dele, então não é realmente sobre uma relação BDSM. Inclusive, me incomoda muito porque no livro eles tratam o BDSM como uma patologia, né? O Christian teve uma infância difícil, aí foi meio que abusado por uma mulher mais velha lá, e hoje em dia tudo que ele sabe é aquilo e é por isso que ele é daquele jeito. Acho isso uma representação bem horrível assim, de fazer de BDSM. Nas minhas pesquisas eu nunca tentei procurar, tipo, por que na psiquiatria, na psicologia, por que as pessoas gostam de BDSM, porque eu acho que não sei se tem muito a se ganhar com isso, não é meu ponto de pesquisa, pelo menos. Jonathan, não sei. Ele é o submisso e ela é a pessoa que domina. Eu acho que é muito mais comum a gente ter narrativas que, na verdade, o dominador é o homem, né? E eu acho que isso atrai as mulheres, homens dominantes. Não no geral, não tô falando que toda mulher gosta de homem dominante, mas eu digo, pelo que eu vejo nessas obras de literatura erótica, geralmente é um homem dominante. Eu não sei por que mulheres
por que vocês acham que acaba sendo sempre um homem dominante? Existem outras literaturas depois dos 50 tons, muitas, que tem BDSM, que tem mulheres que são dominantes, mas elas não são tão famosas. Os livros não são tão famosos assim. Eu li recentemente uma trilogia, o nome do primeiro livro é A Submissa, o segundo eu não lembro, e o terceiro acho que é O Treinamento. Ele é bem parecido com 50 tons, mas ele é muito mais didático, talvez. Ele traz a relação BDSM de uma forma mais interessante, eu achei. Ele fala da relação de um jeito mais saudável, não patologiza nada, é um romance também, mas ele traz essa relação BDSM de um jeito que eu achei mais interessante. Ele fala da relação BDSM mesmo, e não é só uma desculpa ali na narrativa para inserir o termo e depois falar que aquilo é horrível e é uma doença. Uma série na Netflix explicando sexo. Eu não cheguei a assistir, mas interessante. É uma coisa construída mesmo, né? Não é uma coisa inerente do ser humano, mas é construído socialmente de que o homem é dominante e a mulher é submissa. E talvez isso seja tão... esse tipo de narrativa nos chame, porque é algo que a gente está acostumado a ver, não te tira da tua zona de conforto. Ter um homem dominante e uma mulher submissa. Talvez, se você visse o contrário, ver uma narrativa em que a mulher é dominante e o homem é submisso, talvez cause um pouco mais de estranhamento, e esse estranhamento não te deixe se sentir tão atraído por aquilo, talvez não te deixe tão excitado, porque te tira um pouco da zona de conforto. Eu acho que é uma coisa mais individual também, de que te excita ou não, mas no geral eu acho que é porque já foi construído socialmente que homens dominam, mulheres submetem, então a gente vê esse tipo de narrativa é mais comum pra gente. Luane, sim, exatamente. Não é como as relações se aplicam. Tanto que em filme, dificilmente eles se preocupam em mostrar uma negociação ou algo assim. E romantiza muito mesmo essa manipulação. E uma coisa também que eu acho é que a gente vê muito essa romantização da manipulação em relacionamentos BDSM, mas a gente também tem que lembrar que isso existe em qualquer tipo de relacionamento, né? Não existe abuso dentro do BDSM. Eu estava até discutindo isso ontem, que eu posso ser uma pessoa nova no BDSM e às vezes a pessoa que está me dominando, por exemplo, faz alguma coisa que eu acho estranha, tipo, eu não concordei com isso, mas não vou falar nada porque, né, eu sou nova aqui, vai que é assim mesmo. E eu também posso estar no relacionamento baunilha, né, que é o relacionamento tradicional, que não segue nada que tem no BDSM, e tá no relacionamento abusivo também, de sofrer gaslighting, acho que assim. Não lembro como é que se escreve agora. Mas, né, de ser manipulado, e a gente vê que existem muitos relacionamentos abusivos no mundo, né? E não é só dentro do BDSM. A gente acaba focando mais no BDSM porque eu acho que é mais óbvio que tem uma manipulação. Não uma manipulação, mas é mais óbvio que a gente está brincando com poder. E em relações tradicionais não é tão óbvio. Eu acho que isso às vezes pode até ser mais perigoso, porque dentro do BDSM, pelo menos, geralmente, as pessoas vão sentar e conversar e falar o que elas querem fazer, o que elas são dispostas ou não. Em alguns outros relacionamentos, às vezes não tem tanta conversa assim. Às vezes é mais fácil ter um relacionamento abusivo tradicional do que dentro do BDSM, por exemplo. Não sei. Acho que é uma possibilidade. Eu vi aqui História de Ó. Mexe comigo, porque eu acho ele bem confuso. Exatamente, o BDSM consiste também em consentimento. Sim, é sobre consentimento. Exato. E nos 50 tons, o Christian vai lá e fala pra Ana, acho que você pode ser submissa, te achei bonitinha, vamos testar aqui. E ela tá lá o tempo inteiro. Não, mas eu não quero me submeter, sabe? Tipo, tá, eu curti o sexo, foi bacana, mas eu não quero sentir dor, eu não quero ser punida, eu não quero nada disso. E ele tá lá, tenta por mim, toma aqui esse carro, toma aqui esse celular. Então isso claramente é um abuso, né? Ele tá manipulando ela a gostar daquilo. Eu acho que isso é o problemático, não é a relação BDSM em si. É o que tá fora do BDSM que ele tá manipulando ela a querer aquilo. A História de Ó também foi o primeiro livro que eu li sobre o BDSM.
Ah, recente faz uma abordagem muito explícita, questão de sexual, eu não sei se auxilia na desconstrução de preconceitos sexuais, não. Eu não sei. Eu acho que não, porque eu acho que quem vê, quem tem problemas de falar sobre sexo, ou que acha que, sei lá, que sexualidade, falar sobre sexo é imoral, por exemplo, se a pessoa vê BDSM, acho que vai surtar, né? Vai achar que não é nada correto aquilo. O História de O, eu acho ele um livro bem difícil não de analisar, mas de ter uma opinião formada sobre ele, porque ele também, eu não entendo ele como um guia de BDSM, porque eu acho que se ele fosse um guia ao pé da letra, tem muita coisa lá que é abusiva. Mas é como se, pra mim, eu leio ele como se ele fosse uma grande cena BDSM, sabe? Uma grande interpretação BDSM. E eu não sei, eu não diria que ele é o melhor livro para alguém que está iniciando o BDSM, por exemplo. Eu iria para uma coisa mais didática, aquele livro que eu comentei antes, que é A Submissa, que ele é publicado, eu acho que em 2012, que logo depois dos 50 Tons, que ele traz a relação de uma forma mais mastigadinha, assim, e não dá aquele choque, assim. Acho que ele vai mais devagarinho e você vai conseguir entender o que é uma relação BDSM. Parece que é uma tentativa de retorno de bons costumes à nossa sociedade. Eu acho que sim também, né? Principalmente não só no Brasil, eu acho que no mundo inteiro a gente está tendo um retorno a isso, né? A gente tem a direita muito forte em vários lugares agora. E eu acho que é importante a gente sempre discutir sexo e sexualidade. Eu não acho que é um tabu tão grande quanto a gente pensa, não é, porque a gente fala muito sobre, fala muito mesmo. Não é exatamente esse tabu que a gente vê, mas é importante falar, eu acho que para transformar isso em uma coisa saudável, sabe? A gente tem que falar sobre BDSM, tem que falar sobre o que gosta e o que não gosta de fazer. Se não gosta de fazer sexo, também tá tudo bem. Se gosta de fazer muito, também tá tudo bem. Mas eu acho importante a gente sempre conversar e entender que não é algo que, por exemplo, o BDSM não é uma coisa revolucionária por si só, sabe? Não é uma coisa totalmente fora do padrão e que quebra tabus. Não é. BDSM pode ser uma coisa muito. Eu posso reproduzir valores super conservadores numa relação BDSM. Então, acho que, como tudo na vida, a gente tem que entender que as coisas não têm, para mim, as coisas não têm significado por elas só, a gente coloca o significado nelas. E estar constantemente discutindo essas coisas, acho que é importante, porque faz a gente repensar e entender o que a gente está fazendo, e não só assumir também que, por falar disso, a gente está fazendo um ato revolucionário, que não necessariamente. Também é isso que eu achei que vocês estavam falando, do Almodóvar. Eu não assisti. Nas fanfics, assim, essencialmente na plataforma Wattpad. Atualmente, agora, vemos explicitamente os conteúdos asiáticos. Eu não tenho muito contato com conteúdo asiático, mas o Wattpad eu tenho bastante contato agora nas férias. Nas férias? Nas férias não, né? Mas agora, durante a quarentena, eu tenho passado bastante tempo no Wattpad e tem muita coisa lá, muita coisa. E algumas dessas coisas são escritas por pessoas bem jovens, assim, o que eu não sei o que eu acho interessante, não sei se bom ou ruim, mas acho interessante. Pessoas bem jovens escrevem sobre isso de uma forma bem aberta, assim. Eu acho que é interessante. É talvez um tipo de educação sexual, não sei se eu iria tão longe. Mas eu acho interessante. Tem muito conteúdo sobre isso, muito mais que a gente imagina. O que chega e estoura e fica muito famoso não é tanta coisa, né? Foi tipo 50 tons, agora esse 365 dias, pelo que eu vi, ficou bem popular também, apesar de ter uma nota horrível no IMDb, mas ficou bem popular. Mas tem muita coisa, eu acho que é interessante ter esses momentos de explosão, que essas coisas ficam muito famosas, porque talvez algumas pessoas vão querer ir além daquilo, sabe? Eu li 50 tons, nossa, amei 50 tons, quero entender melhor sobre esse mundo, o que é BDSM. E aí eu vou para outras coisas e vou descobrindo mais. Às vezes também posso ficar só nos 50 tons, não falar mais nisso, mas eu acho que esse tipo de literatura, de produtos, eles abrem espaço para a gente procurar outras coisas e mais a fundo nesses temas, se não se sentir mais confortável para falar de sexo, da nossa sexualidade, tudo isso.
BDSM necessariamente deveria ter regra de segurança e de consenso, com certeza, senão acho que pode ficar bem problemático. Estranhamento. Então, sobre essa relação de erotismo pornográfico. No meu TCC, eu fiz uma sessão inteira falando sobre erótico e pornográfico, porque eu queria saber se o livro da Sasha Grey era erótico ou pornográfico. Eu cheguei em uma discussão bem nebulosa e que eu não sei se eu me arrisco fazer definições, sabe, do que é erótico e o que é pornográfico. Quando eu estava pesquisando na época do TCC, o que eu mais vi foi que o erótico tem o clássico, né, que o erótico não é explícito e o pornográfico é. E tem também o que o erótico ele tende a quebrar com valores estabelecidos pela sociedade, com padrões, e o pornográfico reproduz. Eu não concordo, porque eu acho que tem todo um estudo hoje em dia de pós-pornografia, por exemplo, que tenta quebrar com padrões estéticos e padrões morais da sociedade e tudo mais. Então eu acho difícil pensar nessa divisão, porque para mim o que parece é que se a gente fizer essa divisão vai ser uma coisa meio de tipo o que é arte e o que não é arte, sabe? Como se o erótico fosse arte, o pornográfico não é, como a gente tinha antigamente, por exemplo, que drama é literatura boa e comédia não é literatura boa. Então eu acho que é sempre problemático fazer essa divisão. Eu não consigo fazer. Eu não consigo. Eu tendo a chamar tudo de erótico e se eu for trabalhar com filme pornô, por exemplo, eu vou falar sobre o que é pornográfico, mas para literatura, para mim é literatura erótica, tendo descrições explícitas de sexo ou não, tendo palavras mais, não sei, mais específicas ou não, eu tendo a chamar tudo de erótico. Eu ainda não consegui me posicionar na questão de o que seria uma literatura pornográfica. Tenho medo de fazer essa distinção e acabar reproduzindo um discurso que eu não concordo, sabe? De que é mais positivo, mais negativo, enfim. A pornografia erótica dos outros, sim, sim, eu já vi essa frase. Exato, um corte sobre classe pra gente, com certeza. Até porque, quando eu estava pesquisando no meu TCC, eu não lembro quem eu estava lendo na época, mas que dizia que, por exemplo, um livro que era um manual de como fazer alguma coisa muito supérflua, tipo, sei lá, manual de pesca que em um certo contexto foi considerado pornográfico, sabe? Então, é muito específico em que momento a gente está, contexto sócio-histórico, social, tudo isso, o contexto que a gente está e o que é pornográfico ou não. Não sei o que é pornográfico ou não. O que é pornográfico para mim, às vezes não é para ti. Então, eu não gosto de fazer essa distinção, não. Eu acabo chamando tudo de literatura erótica mesmo. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu sem falar. Queria saber de vocês, se vocês consomem literatura erótica, que tipo, se vocês gostam das literaturas eróticas mais populares, na onda de 50 tons. O 365 dias, né? Não achei, não achei que tem relação com BDSM, não. Não achei. É só uma coisa abusiva mesmo. Não acho que nem tenta ser BDSM. Não tenta, não. Acho que não. Com certeza não. Eu sei que tem algumas obras, por exemplo, que trazem relações que você pode dizer que são BDSM sem falar explicitamente que é BDSM, né? Mas uns 365 dias, não. Acho que ele só é um cara meio abusivo mesmo. Meio OMI, sabe? Acho que não é nada demais. Nada de BDSM. Ele não é um dominador. Sabe que eu não li tanto dos clássicos. Eu dou uma olhada neles e tal, porque eu acho que eu preciso pra minha pesquisa, mas eu não sou tão próxima deles, eu não li tantos. A Irmandade da Daga Negra. Já ouvi falar muito, tinha uma menina que morava comigo que tinha a série inteira, eu sempre tive vontade de ler. Eu vou colocar na minha lista, definitivamente. Uhum. Eu tô lendo 50 tons agora, né? Então,
Tem muita coisa, tem muita literatura com BDSM. Vocês estão me dando ideias para minha tese já. Inclusive, eu estou no doutorado agora e para minha tese eu pretendo fazer uma análise mais geral de BDSM, não só em literatura, mas em mídias gerais, com fotografia, vídeo, literatura. Eu quero, a partir de uma leitura feminista, entender como o BDSM é apresentado na mídia geral. Porque se for sempre como 50 tons é problemático, né? Como a gente está apresentando o BDSM para o mundo como algo que é uma doença que deveria ser evitado. Tem uma série na Netflix também que é recente, que é, acho que. Como é que é o nome? Amizade Dolorida, em português, que fala de uma menina que é dominante profissional. É meio bobinha, mas. Mais perguntas para mim? Falei bastante. Eu lembrei que a minha mãe recebeu os livros 50 Tons emprestados para minha tia, da minha tia. Eu confesso que nesse momento eu fiquei um pouco assustada de será que a literatura erótica deve ir tão longe? É estranho quando você vê a sua mãe com um livro. É estranho. Ainda mais ela sabe que eu pesquiso. Ela fala que eu sou muito polêmica, que eu pesquiso coisas polêmicas. Inclusive, fiquei aliviada que na minha dissertação, na minha defesa da dissertação, foi tudo em inglês, então ela não entendeu muito bem. Ela falava que só entendia sexo o tempo inteiro. Mas, mas é um tema interessante de estudar, eu gosto, eu acho que sempre rende. Eu apresentei um banner um tempo atrás num evento em São Paulo e é sobre o livro da Sasha Grey. Daí o título tava lá, era tipo Um Olhar para o Romance Erótico, Sasha Grey, blá blá blá. E aí várias pessoas passavam na frente do banner e tipo cochichavam com um amigo do lado, davam uma risadinha, mas ninguém parava, ninguém fazia pergunta. Era só, tipo, olhar, tipo, meu Deus, atriz pornô, aquela, Sasha Grey. E ninguém realmente parava para conversar sobre, sabe? Então, acho que não é uma coisa tão revolucionária falar sobre sexo, eu falei, não acho que por si só é algo muito revolucionário, mas eu acho engraçado, porque sempre gera reação. Sempre vai gerar reação. Positiva, negativa, vai gerar reação. Uhum. Questão dos profissionais do sexo. Acredito que é uma gestão das mulheres nesse aspecto. Eu acho complicado falar sobre isso. Eu sempre tenho discussões com as minhas amigas sobre esses temas. Sobre isso em particular, eu acho difícil. Eu acho que tem uma objetificação de mulheres no geral, né, no mundo, sobre qualquer coisa que mulheres façam, quase tudo elas são objetificadas. Toda profissão que a maioria é mulher que exerce é sexualizada e objetificada. Eu não sei. Acho difícil opinar sobre. Eu não sou contra, por exemplo, profissionais do sexo. Não tenho uma opinião tão formada sobre isso. É difícil pensar. É complicado. Tô vendo se vocês estão digitando pra escrever. Não cheguei a estudar o processo de tradução e intensificação do erotismo, mas é bem interessante com certeza. Eu costumo ler mais em inglês e eu vejo bastante diferença. Principalmente no livro da Sasha Grey, por exemplo, ela usa muito o que alguns escritores chamam de linguagem técnica. Então ela usa tipo pau, pinto, pênis, buceta, vagina, ela usa vários termos e eu sempre fico imaginando né, como. E aí eu li em inglês, em português e são bem diferentes porque é toda uma coisa cultural, né? De que nomes você usa e por que você usa, o que significa usar esse nome nesse contexto. Então, imagina, fica parecendo muito diferente.
Ah, obrigada. É, é um tema um pouco polêmico, né? Eu sempre penso nisso, principalmente quando eu quero, por exemplo, eu quero fazer um doutorado de sanduíche, eu quero fazer minha pesquisa fora, ou eu preciso pedir verba para ir apresentar em um evento, e aí eu dou o título do trabalho, o resumo do trabalho, eu sempre fico um pouco assim, sabe? Tipo, será que vão aceitar? Será que vão ver valor no que eu tô fazendo? Porque parece que é meio besteira, talvez, sabe? Você tá falando. Muita gente fala, inclusive, que eu pesquiso putaria. Eu tô acostumada já, como piada, claro, mas tipo, Paola, que pesquisa putaria. Eu mesma. Mas eu acredito que tem muito valor, sim. Eu acho que, principalmente para mulheres, né, falar disso. A gente vê essa onda aí de literatura erótica como problemática e tudo mais, eu acho que e que a gente tem que realmente apontar problemas, mas também entender que é interessante que as mulheres ocuparam esse espaço, né? Que é, elas querem ser protagonistas dessa narrativa, que não, a gente não vai só consumir obras eróticas escritas por homem que às vezes nem vão considerar muito o prazer da mulher e vão escrever sobre o que é prazeroso do ponto de vista deles, e a gente vai entender como mulheres, se a gente não tem outra perspectiva, a gente pode ler aquilo e pensar, então tá, então é assim que eu devo me sentir, sabe? Então é interessante ter mulheres nesse lugar falando sobre sexo. Tem um livro que é a História da Literatura Erótica, que ele é de 90, eu não lembro de quando ele é. Ele é relativamente antigo, não sei. Mas é tipo um guia de literatura erótica, e aí tem um capítulo que o escritor fala sobre mulheres escrevendo literatura erótica, e ele fala, cita algumas e tal, tipo, algumas foram muito boas, mas eu acho que as mulheres devem se limitar ao gênero sentimental, porque nesses elas são insuperáveis. E aí eu fiquei bem incomodada, tipo, você tá escrevendo basicamente um guia para literatura erótica, que quase todo mundo que trabalha com literatura erótica vai usar esse livro, e você está falando que mulheres não deveriam se aventurar nessa parte, não, porque não é com elas. Mulheres são sobre sentimento, mulher não fala de sexo, sabe? Ou se fala, vai falar de um ponto de vista romântico, de um ponto de vista, sabe? Não é assim. Cada coisa. Eu fiz questão de mencionar ele no TCC, na dissertação, para falar que ele é um babaca, não suas palavras, né? De um jeito mais acadêmico. Sobre parte do discurso BDSM ser feminista, acho que, como eu disse, acho que são os sujeitos que fazem a prática. Eu acho que tem muita mulher feminista praticando o BDSM hoje em dia. Eu acho que se fala muito sobre isso. Eu conheço muitas pessoas feministas, muitas pessoas que eu vejo que são pessoas que se preocupam que não são conservadoras, sabe? Não, conservadoras dificilmente você vai ser, né? Praticando BDSM. Mas, tipo, pessoas que veem as coisas, tipo, de que são mais. Não sei o termo que usar. Mas que são feministas e que são essas coisas assim, e que curtem BDSM e que fazem uma prática saudável. Eu entendo BDSM, por exemplo, como um espaço, um momento, um espaço em que eu vou estar com alguém, em que eu confio, e que eu vou ter aquele espaço de confiança para explorar os meus desejos, de que me sinto não sem eu precisar me sentir culpada, sabe? Sem, o que eu tô fazendo? Como isso me coloca no mundo? Eu não posso ser uma mulher feminista, mas querer me submeter nessa relação. Tipo, não, esse momento em que você tá com uma pessoa que você confia, vocês decidiram limites, os dois consentiram com tudo aquilo, não se sentir culpada, é o teu espaço seguro para fazer isso, sabe? Eu acho que essa é a visão, para mim é a visão mais saudável. Eu não quero ficar pensando de será que foi porque meu pai me deixou, sabe? Eu não quero patologizar isso, eu não quero razões psiquiátricas, psicológicas. Para mim, não tô falando que não deveria ser feito, acho que podem ter pesquisas nessa área. Para mim, não é o ponto, sabe? É entender que se eu gosto daquilo, eu posso procurar espaços saudáveis e seguros para exercer aquilo com pessoas que estão de acordo, sempre respeitando isso. Eu só pesquei, como eu trabalho mais com literatura contemporânea, eu vou depois da febre dos 50 tons, eu acabo pegando livros mais recentes mesmo, eu não cheguei a pesquisar Catulo e Safo, não. Eu leio algumas coisas, assim, porque eu acho que é sempre importante eu saber, né? Mas não cheguei a pesquisar, a trabalhar com eles, eu sempre acabo trabalhando com coisas mais recentes.
Alguma dica de livro? Nossa, não sei, precisaria pensar. Quem é seu irmão? O que eles gostam? É difícil. Eu posso sugerir alguma coisa que vai assustar eles ainda, então não sei se é uma boa. Mas eu sempre aconselho, né? Eu gosto muito mais de ler literatura erótica do que, por exemplo, de assistir filmes eróticos. Pra mim, não. Eu fico muito mais encantada com a escrita. Eu gosto do detalhe, eu consigo me inserir muito mais na escrita, assim, ó. Pra mim é uma experiência bem diferente, assim, é uma experiência inteira, sabe? Eu não tô só lendo, eu tô inteira dentro do livro, eu acho que eu fico muito mais naquele mundo. Então, mas eu sempre aconselho literatura erótica. Sempre, sempre, sempre. Tem também, não sei se vocês conhecem a Julia Quinn, eu acho que é um erótico bem mais leve, assim, ele é bem mais romântico do que erótico, mas eu acho interessante, eu gosto bastante para passar o tempo, sabe? Não é tão tão hardcore, não tem BDSM, mas é uma literatura erótica bacana, eu acho. Se você tá meio desanimado, às vezes, isso vai te causar sensações boas, sem você precisar problematizar muito o que tá acontecendo, sabe? Inclusive, é o que eu tenho tentado pesquisar desde o meu TCC, é literatura erótica que eu posso ler e eu não preciso me sentir culpada, sabe? Eu acho que a culpa é uma coisa horrível que a gente carrega muito, principalmente enquanto mulher, em relação a sexo. E eu sempre tento procurar livros de literatura erótica que, além de ter cenas boas de sexo, que vão trazer personagens bacanas também, que eu não preciso ficar pensando, acho que isso é errado, acho que isso é abusivo. Tenho procurado bastante esse tipo de literatura, porque eu acho que nos ajuda mais. E essa série que eu falei, que é A Submissa, eu não lembro o nome da autora, alguma coisa, não lembro agora. Mas eu acho que é bacana. Eu consegui ler, gostar e não ficar problematizando, porque não tinha necessidade de fazer isso. Eu acho que ele foi bem sobre o BDSM, né? Se vocês quiserem ler sobre o BDSM, ficção, romance, e que traz a prática de uma forma mais didática, mais realista, eu acho que é um bom livro, uma boa sugestão. Mais alguma pergunta, sugestão de livros ou outras mídias de literatura erótica, de erotismo, não só literatura? Se vocês quiserem falar no microfone também, fica à vontade. Paola, gostei bastante da sua abordagem. Acho que foi uma abordagem extremamente cuidadosa e sóbria. E isso é muito bom porque dá mais segurança para as pessoas que não conhecem a literatura se aproximarem dela. Tá? Então, achei muito importante sua forma de se posicionar, de abordar, o seu cuidado também com os conceitos, com as definições, numa tentativa de não simplesmente ficar reproduzindo o que muitas pessoas acabam colocando por aí. Então, quero agradecer muito por essa sua contribuição. Acredito que foi extremamente importante. Temos aí alguns comentários já dizendo sobre essa importância, inclusive não sabia onde começar, mas agradecendo as sugestões. O pessoal aí agradecendo as abordagens, a forma que foi discutida, e o pessoal curioso também para ler sua dissertação. Fala para a gente se ela está disponível, onde a gente pode conseguir. Tá, sim, tá disponível no site da BU. Tem um artigo também que eu publiquei dela. Ela tá em inglês, porque
gostou do programa de pós-graduação em inglês, esse é meu nome inteiro. Se vocês procurarem no Google, a Paola da Cunha Kelly, BU, UFSC, eu acho que vocês acham ela tranquila, ela está disponível, sim. Aí o artigo que você falou, o artigo está publicado em qual revista? Está na Macabé, que é um artigo da dissertação. E tá agora, em português ou em inglês? Tá em inglês também. Tá em inglês, eu acabo produzindo muito em inglês, porque meu programa Está na hora de publicar alguns em português para tornar mais acessível ao público não leitor de inglês. Sim, com certeza. Talvez eu tenha um publicado ainda esse ano em português, não sobre a dissertação, mas falando um pouco sobre história de Jó, e o prefácio de História de Jó, que é escrito pelo Jean Paulin, e algumas entrevistas com praticadores de BDSM. É um pouco fora da literatura, mas bastante do BDSM. Eu fiquei jogando meu nome no Google de vez em quando, se parece alguma coisa nova. Tá legal. Uma boa recomendação para a gente, uma boa leitura. Nicole, onde a Nicole está, para a gente já ir encerrando. Pessoal, se tiverem comentários, perguntas, podem fazer também em vídeo, em áudio, ou podem escrever aí no chat. A gente já vai caminhando para uma parte mais final. Não sei, Paola, se você quer falar alguma coisa específica antes da gente ir encerrando. Eu queria agradecer de novo pelo convite, fiquei muito feliz. Estava super nervosa de falar, mas quando eu começo a falar eu vou ficando mais tranquila. Eu gostei bastante, foi bem divertido mesmo, gostei muito. Me lembrou por que eu estou na academia e por que eu pesquiso isso. E é isso, muito obrigada. Espero que vocês consigam ler a dissertação. Vou tentar publicar em português também, porque eu acho que é importante sim, é que a gente acaba se fechando muito ali dentro do programa e enfim, mas é isso, espero que vocês tenham gostado e que leiam muita literatura erótica, o que é muito gostoso. Legal. Nicole, palavra com você. Tá ótimo, gente. Eu adorei essa conversa com a Paola. Me lembrou os vários tempos que a gente ia pro barzinho. Muito, muito obrigada. É uma delícia conversar sobre literatura erótica. Eu acho que eu leio bastante, eu tinha muita vergonha, porque era meu pai que comprava os livros, e ele ficava com vergonha de dar os títulos para ele comprar, assim, achando que ele não ia me dar, mas ele comprava, me estimulou bastante a ler. Eu acho que a gente não precisa se prender só no romantismo, acho que o gosto pela leitura ele pode vir de diversas fontes, né? Não importa qual. É sempre bom a gente estar estimulando esse tipo de comportamento. Então, eu só quero agradecer, Paola, muito obrigada. Professor, muito obrigada por dar essa oportunidade a Paola. Agradecer a todo mundo que participou, se inscreveu para participar dessa conversa maravilhosa. E é isso, gente. Uma boa tarde a todos. Paola, muito obrigado. Agradeço também a interpretação da Ana Gabriela, da Tuane. E aí a gente encerra por aqui. Quem já acompanha as redes sociais do PET, semana que vem a gente divulga novas oportunidades de atividades online. Então, um abraço a todos. Muito obrigado, tá, Paola? De nada, imagina.